O América recusando proposta do Vasco, Cruzeiro com dificuldade em avançar por João Vitor, detalhes da ida de Rony para o Atlético Mineiro, Galo e Palmeiras ainda tem uma outra negociação em conjunto, tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre detalhes da ida de Rony para o Atlético Mineiro, depois de uma longa novela com indas e vindas, o negócio está sacramentado. E o Rony deve passar por exames médicos ao longo da quinta-feira para assinar contrato de 3 anos, prorrogáveis por mais um, desde que na última temporada ele esteja em campo em pelo menos 60% das partidas. O Galo vai desembolsar 6,5 milhões de euros ou 39 milhões de reais para a compra do atleta. E dá para dizer que o Rony custará caro de forma mensal para o Atlético. É que o salário dele será de 1.300.000 por mês, só que o Rony também tem direito a um percentual da negociação. São 15 milhões de reais que serão distribuídos ao longo dos 3 anos de contrato. Ou seja, além de 1.300.000 de salário, ele ainda embolsa mais 384 mil como pagamento desse percentual. Dá para dizer que o Rony vai ganhar perto de 1.700.000 reais por mês. A comissão do negócio vai gerar na casa dos 8%. E Palmeiras e Atlético ainda negociam um outro acordo, que deve ser sacramentado nas próximas horas, uma troca de Caio Paulista por Bruno Fux. Caio Paulista vai por empréstimo até o fim da temporada para o Galo, o Bruno Fux chega por empréstimo ao Palmeiras. Importante dizer que no Atlético a informação é de que o Palmeiras vai desembolsar uma grana pelo Bruno Fux, porque a avaliação é de que o zagueiro, que já foi do CSKA da Rússia, vale mais dinheiro do que o Caio Paulista. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro que não conseguiu avançar para a compra de João Vitor. Zagueiro de 26 anos de idade, que pertence ao Vasco, proposta do Cruzeiro foi de 6,5 milhões de euros. E o Vasco já disse que por essas cifras não há negócio. A justificativa Cruz Maltina diz respeito a uma dívida que o clube tem com o próprio Benfica, de quem o João Vitor foi comprado. O Vasco deve hoje exatamente 6,5 milhões de euros para o Benfica. Mas se aceitar essa proposta do Cruzeiro de 6,5 milhões, o Vasco logo de cara já perde 30% do valor. Esse valor seria repassado para o Benfica, que é dono de um percentual equivalente a 30%. Tem também mais ou menos 10% de comissão. Ou seja, se o Vasco faz esse negócio com o Cruzeiro, sobrariam para o Vasco apenas 3,9 milhões euros ou 23 milhões de reais. Sendo que o Vasco ainda tem uma dívida de 6,5 milhões de euros com o clube português. Diante desse cenário, ou o Cruzeiro aumenta consideravelmente a proposta, ou não vai haver acordo. Só para lembrar que o João Vitor arranjou confusão com torcedores do Vasco na última segunda-feira, depois do empate em 0-0 contra o Sampaio Corrêa, entre dirigentes do Vasco. Essa atitude foi uma demonstração de que o João Vitor vai tentar forçar a barra para deixar o clube. A saideira em relação ao Cruz Maltino, o Vasco tem outro motivo para não vender o João Vitor, a menos que seja por uma proposta estratosférica. Vai haver pouco tempo para contratar um substituto, a janela de inscrições se encerra em 28 de fevereiro. Bora falar agora sobre o América Mineiro, que recusou proposta do Vasco pelo atacante Fabinho, jogador que é o grande destaque do Coelho desde a temporada passada. Apurei que essa proposta do Vasco foi próxima a $1 milhão, ou mais ou menos 5,8 milhões. O valor foi considerado baixo pelo Coelho, mas também pegou a forma de pagamento. O Vasco gostaria de parcelar essa grana em 5 vezes, e o América já deixou bem claro que só aceita fazer negócio com pagamento à vista. Há necessidade também de um valor um pouco melhor. Se o Vasco chegar a $1,5 milhão, talvez $2 milhões, o acordo deve ser sacramentado. Fabinho, que chegou ao América de graça, depois de deixar o Criciúma, tem contrato somente até 31 de dezembro e já teve também propostas da China e dos Emirados Árabes. O América recusou ambas. Há uma multa para o exterior de $1 milhão. Para o futebol brasileiro não há multa rescisória, portanto, o América pode negociá-lo pelo valor que quiser. Só para completar, Fabinho, que disputou 6 partidas na atual temporada com 2 gols e 2 assistências, os 2 gols nos clássicos contra Cruzeiro e Atlético. Ficou essa treta do Rony. Quem perdeu? Conta, Pedrosa, porque a gente sabe que o nosso público de TV às vezes não estava trabalhando, não viu essa treta toda. O que rolou ontem? Vou contar rapidamente, que são muitos capítulos, tá?
Na quinta-feira à noite, o Rony já estava acertado com o Atlético Mineiro. Inclusive o Vene trouxe essa informação de forma correta, tá? O Vene em nenhum momento errou, como as pessoas falaram. O Vene trouxe a informação de forma correta. O Vasco já dava na quinta-feira à noite o Rony como jogador do Atlético Mineiro. Estava acertado de clube para clube, o jogador já tinha dado de acordo e tudo mais. Só que o interesse do Vasco pelo Rony tem mais de um mês. Mais de um mês que os dirigentes do Vasco ligam para o staff do Rony, querendo o Rony. O Vasco nunca se colocou em leilão. As pessoas que tentaram criar ontem uma narrativa de que o Vasco tentou atravessar o Atlético Mineiro é mentira. O Vasco não tentou atravessar o Atlético Mineiro porque o Vasco não tem grana para competir financeiramente com o Atlético Mineiro na proposta. Falaram que cobriram a proposta. Mentira também. A única coisa que o Vasco fez foi, na sexta-feira, recebeu uma ligação do staff do Rony dizendo que o Rony gostaria de jogar no Vasco e não no Atlético Mineiro. E o Vasco, obviamente, por todo esse interesse, por todo esse esforço que fez nesses últimos tempos, falou, beleza, a gente vai te oferecer aqui um contrato de 3 anos com mais um renovável, em caso de metas batidas, e estamos certos com o jogador. Mas o Palmeiras já tinha dado a palavra ao Atlético Mineiro. E aí foi aí que veio a Leila Pereira, em entrevista ao GE, e disse que o Rony não sairia do Palmeiras se fosse para qualquer outro time sem ser o Atlético Mineiro. O Vasco, nessa história toda, ele também foi surpreendido por conta da ligação do staff do Rony. E gostaria de ter o jogador? Muito, cara. Ele gosta muito dele. O Vasco precisa desse jogador. Hoje o Vasco não tem nenhum jogador que faz o que o Rony faz, nenhum à disposição. Então, assim, obviamente seria um bom reforço. Mas nessa história toda, o Atlético Mineiro sempre esteve à frente, porque de clube para clube sempre esteve alinhado com o Palmeiras. O Vasco não chegou nem a fazer a proposta oficial ao Palmeiras, como muita gente disse. Então não teve tentativa de atravessar. Teve uma vontade do jogador, que o pai dele, empresário, pai de criação, é vascaíno, que o Pedrinho insistiu muito junto ao staff dele para ele jogar no Vasco, mas isso antes dessa história toda. Na sexta-feira o Vasco surpreendeu, beleza, fechamos com o jogador. E agora? Teve muita gente que deu que ele já estava a caminho do Vasco, e ele não esteve perto do Vasco, porque o Vasco nunca conseguiu acertar com o Palmeiras. Então assim, a novela foi mais ou menos essa. E pra ser sincero, né? Foi até bom pro Vasco da Gama, porque se a gente for parar e analisar, eu acho que o valor que o Atlético Mineiro vai pagar pelo Rony, pra mim não vale, tá? O Atlético Mineiro vai pagar 6 milhões de euros pra ter o Rony num contrato de 3 anos. Eu, particularmente, acho que se for pra investir esse valor em um jogador, eu acho que o Vasco da Gama poderia buscar um outro atleta. Eu não tô dizendo que o Rony não iria agregar. Não iria agregar. Iria agregar sim. O ponto é o seguinte, estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de tanto dinheiro no mercado. A gente sabe disso, inclusive está tendo dificuldade. Aí você pegar 6 milhões de euros, contratar o Rony, que a gente sabe, a gente conhece já o futebol do Rony. A idade avançada, vale a pena? No meu ponto de vista, não vale a pena. Então que ele deixe... Vene, e você, o teu raciocínio está perfeito, porque esse é o raciocínio do Vasco. Você lembra que o Vasco fez uma proposta de 7 no Bruma, fez uma proposta de 7 no Brian, mas nunca fez a proposta de 7 no Rony. Porque na cabeça deles também não valia. Não vale. Entendeu? Não é que o Rony não seja um bom jogador, não é que o Vasco não gostaria de ter o Rony. É que fazer esse esforço financeiro pelo Rony não estava nos planos do Vasco. E no mercado tem... É a idade, tudo isso. Conta para você começar a ter um valor. Ele tem uma idade que começa o valor a cair e é super natural. Isso Exato. Não é desprestigiar o jogador, é como o mercado se Agora, comporta. Você foi muito bem quando você mencionou que não é a primeira vez que o Rony faz esse auê todo aí, né? Não é. Essa bagunça ele já apareceu com a camisa do Botafogo, treinou e não foi pro Botafogo. A postura dele em relação ao Fluminense também foi péssima. O próprio Mário mencionou recentemente. Agora isso, né? O CBF divulgou a tabela das primeiras rodadas do Brasileirão. Põe na tela aí, cadê aqui os confrontos? Aí, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa. A gente já tem aí... Cadê o Botafogo? Coutinho e Neymar. E Neymar, exatamente. Essa aí... Aqui, ó. É porque essa daí é em maio já. Essa daí deve ser a nona rodada. Não é aí não, gente. Não a primeira rodada, pra mim, sou mais curioso. Rodada eu também, Botafogo e Palmeiras. No fim de março. Começando bem antes isso, agora. E terminando bem depois, né? E o Tex só querendo abril. Flamengo Internacional, o Vasco com o Santos. Bobo. Cadê? Pulou de novo. Aí. O Vasco com o Santos e o Botafogo com o Palmeiras. Cadê o Botafogo? Fortaleza e Flu. Tá ali, Palmeiras e Botafogo, mandante começando com o jogo fora. Fly Inter, jogo difícil também. E o Fluminense com Fortaleza jogando fora também. O torcedor vascaíno, a situação se complica cada vez mais para o Vasco da Gama em busca de reforços. A gente sabemos da dificuldade financeira da equipe, né? O clube vem atravessando um problema financeiro gigante, não consegue resolver uma SAF e está cada vez mais complicado a sua situação. O Vasco tenta negociações com o atacante e tem ouvido muitos nãos
na tentativa de buscar reforços para o seu ataque. A tentativa do momento foi Fabinho do América Mineiro, jogador que vem se destacando na equipe mineira, fez gol até nos grandes lá de Minas, né, no Cruzeiro e no Atlético nesta temporada pelo Campeonato Estadual. O Vasco fez uma oferta e o América Mineiro recusou a oferta vascaína pelo atacante. E o Vasco segue na busca de reforços para o seu ataque no mercado. Lembrando que a janela fecha dia 28 de fevereiro e o tempo vai se encurtando para o Vasco conseguir contratações.